Na padaria Nona Carmela, você encontra pães fresquinhos e uma grande variedade de doces, bolos, salgados, tudo feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Com o melhor atendimento, a padaria Nona Carmela tem um ambiente super agradável para você que quer realizar uma reunião comercial. Localizada no coração da cidade, é super fácil acesso na rua Nilo Peçanha. Só a padaria Nona Carmela tem o melhor para você. Confira as novidades lá no Instagram, @padaria Nona Carmela. Padaria Nona Carmela, a melhor padaria da região. Da educação infantil aos cursos preparatórios, do acolhimento aos resultados, da tradição à renovação. Somos uma rede de ensino com valores fundamentados no rigor acadêmico, compromisso, respeito e proximidade com as famílias. Preparamos bons alunos e cidadãos para a vida. A Resolve conta com a reconhecida plataforma de ensino Eleva. Quando se trata da educação do seu filho, a escolha certa resolve. Matrículas abertas em toda a rede. Venha nos conhecer. SAF apresenta a maior campanha de todos os tempos. Sou da Sorte, fim de ano. 50 mil em prêmios para você associado. E para participar, é só se cadastrar gratuitamente na página da Sou. Sorteios semanais, centenas de prêmios. Sou da Sorte de fim de ano. A chance de ouro que você esperava. Acesse a página do Clube Sou e concorra. Sou da Sorte, fim de ano. Boa noite, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast, essa sequência de episódios maravilhosos que a gente está tendo aqui. Esse é o nosso segundo episódio do ano, então feliz 2024 para você que está assistindo o nosso podcast. Se você não é um inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos aqui no nosso YouTube, também estamos disponíveis no Spotify. Você pode ouvir esse episódio também pelo Spotify e tantos outros que a gente tem aqui na nossa playlist dessa segunda temporada, muito bacana. Nós que estamos caminhando para o final dessa segunda temporada, no dia 16 de janeiro, a gente completa 2 anos de podcast e cada aniversário do podcast a gente inicia uma temporada nova. Então, estamos caminhando aí para o final dessa segunda temporada do Noar Podcast e com certeza a terceira temporada do Noar promete trazer muita coisa legal aqui no nosso programa e trazendo para vocês conteúdo de grande relevância, como o de hoje, né? A gente falou que esses 6 episódios gravados, e hoje é o último episódio dessa sequência, na verdade, né, que depois desse episódio a gente já está de volta ao vivo, é para fazer a sua vida ser um pouquinho melhor em 2024. Então a gente falou sobre finanças, sobre metas pessoais, metas para a empresa. E hoje a gente está falando sobre saúde e eu estou recebendo aqui no nosso podcast um grande amigo e parceiro, Dr. Matheus. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thalia. Prazer estar aqui novamente, né, pela segunda vez, hoje nesse novo estúdio, que está lindo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. O Matheus esteve com a gente aqui quando a gente estava lá em casa ainda, galera. Foi um dos primeiros episódios que nós gravamos. Episódio 10. 10? Até hoje. Camisa 10, cara. Então, episódio 10, cara, bem no comecinho mesmo lá em casa. E Matheus, na época, estava terminando a faculdade, né? Tava quase no finalzinho. Acho que faltava 6 meses, parece, um pouco mais que isso, né? Já estava ali nos finalmente, né? No TCC já. Ah, legal, cara. E a gente conversou muita coisa, né, naquele episódio, entendendo como que é a medicina integrativa. Foi o nosso tema principal, entender o que era a medicina integrativa. Inclusive, depois do episódio do Matheus, nós trouxemos outras pessoas que também estão alinhadas nesse pensamento integrativo. E hoje é uma alegria a gente receber ele, depois de formado, já atendendo como farmacêutico integrativos. Então, antes de a gente começar esse podcast, bate-papo, eu quero agradecer aqueles que ajudam a gente a fazer o nosso programa e aqueles nossos parceiros maravilhosos que nesse ano de 2024 vão continuar conosco. Gratidão à Padaria Nona Carmela. A Padaria Nona Carmela mandou um lanche bacana pra gente aqui ao final do nosso podcast. E eu quero agradecer aos nossos parceiros da Padaria Nona Carmela, Breno, Graciano, toda a equipe de gerentes, sempre solícitos e, claro, atendendo toda a nossa cidade, todos os clientes com a melhor
qualidade possível. A padaria Nona Carmela tem pães fresquinhos toda hora, também tem salgado assado, frito, uma grande variedade. Eles servem almoço a partir das 11 horas da manhã também. Então, você que precisa almoçar na rua, Padaria Nona Carmela, a partir de 11 horas da manhã, tem aquele almoço caprichado para você. Inclusive, se você também tem uma dieta mais saudável, lá tem sempre um sanduíche natural também. Então, vocês têm para todos os gostos lá na Padaria Nona Carmela. Acesse o Instagram, @Padaria Nona Carmela, confira todas as novidades na palma da sua mão. Gratidão também aos nossos parceiros da Terabyte, nossos parceiros que o nosso Noar Podcast está conectado via Terabyte. Você pode acessar o QR Code que vai estar passando no nosso episódio, aqui no cantinho, na tela, que você pode escolher o melhor plano para a sua realidade. A Terabyte atende Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo e Lumiar. Você pode escolher aí um plano ideal para você que joga, assiste filmes, séries, sem travar. A galera que trabalha de home office, faz atendimentos, consultas online, tem que ter uma internet de qualidade que não trava. É importante. Já pensou, né, Matheus? Matheus faz consultas online, não faz? E aí o Matheus está perguntando na pessoa lá, aí do nada a imagem congela. Não, já era. Já era, né? E eu fico pensando, eu já até dei esse exemplo uma vez aqui, Matheus, numa questão de psicólogo, porque eu acho que psicólogo é pior ainda, né? Porque a pessoa lá tá chorando, desabafando e tal, aí do nada a internet congela. Aí na hora que volta o psicólogo, como que é? Você pode repetir? Não, aí... Não tem como, né? Desandou, já perdeu o feeling, já foi, já passou. Exatamente. Então, cara, você que precisa de uma internet de qualidade, Terabyte tem planos ideais para você. Então acessa aí o site deles que tem um plano ideal para sua realidade. Tem o Instagram também, @Terabyte_, é a sua máxima conexão em internet. Nossos parceiros também da SAF têm um aplicativo muito bacana que é o Sou Vantagens, que nesse final do ano de 2023, no dia 30 de dezembro, passou agora, pertinho, teve um super sorteio, o último sorteio do ano do Sou Vantagens. Então, presenteou muitas pessoas, foram mais de 50 mil reais em prêmios no fim de ano. E o Sou Vantagens é um aplicativo muito bacana que você tem descontos em mais de 260 grandes marcas em todo o Brasil. Inclusive, o Sou tem esses sorteios sempre acontecendo, tem cursos online lá dentro da plataforma gratuitos e tem certificado ao final do curso. Então, você que é associado da SAF pode se inscrever lá na plataforma do Sou e, claro, vai ter esses descontos todos na palma da sua mão. Show de bola? Se você ainda não é associado, associe-se à SAF Assistencial. Gratidão também aos nossos parceiros do Resolve Educação. O Colégio Santo Agostinho agora é Resolve Educação e agora sim, oficialmente Resolve Educação. Desde o dia 1º de janeiro, o Colégio Santo Agostinho se tornou Resolve Santo Agostinho. Você pode conhecer toda a metodologia do Resolve e nesse ano de 2024 matricular seu filho, sua filha, se ainda você não matriculou num colégio de qualidade. É o Colégio Resolve que chegou em Bom Jardim, trazendo tecnologia, inovação para a sala de aula, unindo-se à tradição do Colégio Santo Agostinho. Então, você, pai e mãe responsável, conheça mais do Resolve, acesse o Instagram deles, @colégioresolve.santoagostinho, e também tem um QR Code passando na tela que você pode escanear, e durante esse mês de janeiro, com certeza, você vai poder conhecer a equipe do Resolve, a equipe pedagógica, direção, e você vai conhecer mais detalhadamente o que o Resolve está trazendo para Bom Jardim e para todos os alunos. Então, a escolha certa é Resolve Educação. Todo mundo está ali? Então, gratidão aos nossos parceiros, obrigado pela confiança sempre depositada aqui no nosso trabalho. E, Matheus, eu quero começar o nosso programa de hoje, no nosso podcast, sabendo o que mudou na tua vida, cara, de sair, né, de um estudante e ir direto para o consultório também. Teve muitas surpresas, era o que você já imaginava, foi positivo? Conta para mim como que foi essa experiência, cara. Cara, para mim, pessoalmente, foi uma mudança muito grande, cara. Eu falar a verdade, eu não esperava que seria tão diferente. Por quê? Teve uns pontos que acho que somaram, né, junto com essa questão de transição aí da faculdade para realmente iniciar a carreira ali profissional. Apesar de eu já fazer umas mentorias antes, né, como em otimização de saúde, dando dica, né, ajudando o pessoal, agora tem uma responsabilidade, né, tem uma receita minha. Então, assim, teve também a mudança para São Paulo. A gente morou, né, no início do ano um tempo em São Paulo
Então, tem a questão da adaptação, uma cidade completamente diferente, um estado diferente, então pessoas diferentes. E eu iniciei ali no online, né? Eu já tinha esse trabalho no Instagram e tudo assim, mas eu ainda tinha minha rotina de trabalho paralela à faculdade. Então, iniciar esse trabalho só no online ali, ficar muito tempo em casa também foi bem diferente para mim, porque nem na pandemia eu parei, né? Eu trabalhava, né, na drogaria com meu pai, então nem nesse momento de pandemia eu senti, né, isso que as pessoas passaram de ficar dentro de casa. Então, para mim foi uma mudança ali bem grande. Tive várias oportunidades, conheci várias pessoas, né, muito importantes e que estão somando muito na minha trajetória, não só profissional, mas também na minha vida. Pessoas que estão me ajudando pra caramba mesmo. E retornando agora aqui, né, para Bom Jardim, iniciando também, né, no presencial. Em São Paulo eu estava ficando mais só no online. Aqui eu somei junto ao atendimento presencial, né, clinicamente. E, cara, você tá ali com a pessoa no 1 a 1, não tem coisa que vai substituir. O online é bom, cara, mas tem coisas que você só pega ali estando perto da pessoa, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que mais trouxe, não assim em questão de diferença, mas que a minha consulta consegue até contribuir mais para a pessoa, né? Estando ali pertinho, a troca de energias. Então, acho que isso é muito importante, né? E acho que foi uma das coisas que mais mudou, né? Essa questão de estar podendo ali estar presencial com a pessoa, ter o meu CRF, poder estar atuando ali, né, e podendo prescrever e tudo mais. Isso foi bem legal. É legal, né, cara? Porque penso eu que fazer parte da transformação da vida de uma pessoa deve ser algo muito gratificante para quem está ali do outro lado da mesa, porque cada indivíduo que chega ali tem uma realidade completamente diferente. Não existe uma fórmula pronta, né? Tem que ouvir, tem que saber o que cada um está trazendo. Então, fazer parte disso tudo deve ser muito legal, né, cara? Com certeza. Cada paciente é único, né? Cada paciente vai precisar de uma demanda, de repente, maior de vitaminas, de uma atenção maior, de repente, às vezes, no emocional. Às vezes, você passa uma vitamina só por uma questão mesmo de otimização do corpo para evitar futuras doenças. Mas, às vezes, o que o cara precisa ali agora é conversar com você entender realmente a pessoa, poder direcionar ela a, de repente, alguma terapia, ou, por exemplo, o exercício, às vezes, da religião. Às vezes, o que a pessoa está precisando ali é se apegar mais a Deus, conhecer mais da religião dela. Então, cada paciente vai realmente precisar de uma coisa. As receitas são completamente diferentes, o tratamento é completamente diferente para cada paciente. E, assim, é gratificante, né, poder ajudar, mas sempre tendo a consciência de que eu não sou o ator principal, né, nesse projeto, né, da pessoa, nessa busca por mais saúde, né? Eu sou a pessoa que vai ajudar a pessoa a encontrar o caminho, ajudar o paciente a buscar o caminho, porque eu não tenho o poder de curar ninguém, eu não vou, né, puxar para o meu lado e dizer que eu vou curar a pessoa. Na verdade, eu vou ajudar ela a instruir, e ela que vai buscar o caminho da cura. Eu não tenho como, mesmo que se eu passe todos os suplementos que eu passe, a fórmula mágica para ela, eu ainda vou depender que na casa dela ela abra o vidro e toma, né? Então, até se existisse, né, esse hipotético suplemento que curasse tudo, eu ainda não ia ser o responsável por ele, né? É verdade. O primeiro passo é o querer, né? A pessoa tem que... Eu acho que antes do querer, ela tem que entender. Sim. Né? Porque ela não tem como querer se ela não entender o que ela está buscando, na verdade. Com certeza. Porque eu falo de causa própria, tá, gente? Porque eu sou paciente, digamos assim, do Matheus, né? E sei como que mudou a minha vida. Estou num processo ainda de mudança, não estou 100% da forma que eu gostaria, mas estou no processo. Eu acho que ninguém chega a 100%, né, Matheus? Sempre vai ter uma coisinha para poder tá mudando. Mas comparado a 3 meses atrás que eu tive lá no consultório do Matheus, para hoje eu me sinto muito melhor, de verdade. Só de quando eu fiz o exame novamente, ter visto que a minha vitamina D pulou de 23 para 78 e ver isso na prática, como que melhorou de... A gripe talvez chega ali, você começa a sentir que a gripe está chegando, mas aquela gripe não te abate mais, que o teu corpo vai ter força para ir contra ela, já é uma vitória e tanto, cara. Então eu penso que
esse fato de você entender, porque eu entendi que eu precisava mudar, né? Os meus hábitos não estavam legais, né? A minha saúde, eu estava sentindo que não estava legal, e eu procurei ajuda, né? E a partir daí, como que você disse, né? Vem o que você orienta, mas volta para casa. E aí que entra a parte também do paciente de seguir o que foi orientado. Com certeza. Isso que você falou, cara, é muito importante. Acho que, linkando aqui com o tema, né, do podcast, né, como você melhorar a sua saúde agora nesse ano de 2024, o primeiro ponto, né, você tem que se colocar na posição que talvez precisa de ajuda, né? Essa questão da humildade, você buscar uma ajuda e você entender também que você está nesse ponto, né? Como você falou. Ontem, né, eu achei bem legal isso também e achei um exemplo bacana para trazer aqui hoje. Ontem você confirmou o horário comigo, Matheus, vai ser tal horário, e mandou um videozinho da onde é aqui o podcast. É aqui, vou estar te esperando aqui, tal, para eu conhecer o caminho e saber onde tem que chegar, né? Por exemplo, se chega hoje na hora do podcast, você fala assim, Matheus, estou aqui no podcast, só você vir aqui agora, mas a primeira coisa que eu ia falar, Thiago, aonde que é o podcast? Aonde que eu tenho que chegar? Aonde que eu tenho que ir, né? Não adianta eu só querer chegar no podcast, eu tenho que saber o caminho e tenho que saber aonde é. O que eu vejo muito nas pessoas, cara, isso traz até uma frustração muito grande, né? Na grande maioria dos casos, quando as pessoas buscam até emagrecimento, a pessoa não tem nem a noção do corpo que ela quer chegar, não consegue nem se ver magra. Eu pergunto na pessoa, você consegue hoje se ver magra? A pessoa não consegue se ver. Se você não sabe aonde você tem que ir, como que você vai chegar naquele lugar que você tanto deseja? Então, o primeiro ponto, né, para 2024 é essa mudança de mentalidade, né, de você colocar talvez no papel, escreve mesmo aonde você quer. Isso talvez é a parte mais fácil, né? É o que muitas pessoas fazem ali no final do ano, colocar aquela listinha, tudo ali, mas acabam não tirando do papel. Essa coisa que a gente pode falar um pouquinho mais para frente agora. Mas já é um primeiro passo, você identificar onde você quer chegar e com detalhes, né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas no consultório também, eu não quero ficar doente, eu não quero ter pressão alta, eu não quero tomar remédio, mas, poxa, espera lá, o que você quer? Só não tomar remédio, será que você já ia ficar feliz? Será que já ia ser 100% do que você realmente merece, né? Talvez você precisa estar com a saúde otimizada, né? Tá rendendo muito mais no trabalho, tá podendo cuidar melhor do seu filho, ver os seus netos crescer. Então é muito mais do que não só estar doente, né? É você ter uma vida de fato muito melhor. Então você ter a visão muito clara de onde você quer chegar, eu acho que é o primeiro ponto, né, que a gente tem que ter. E é um exercício mesmo. Às vezes a pessoa, eu não sei o que eu quero, mas talvez nunca parou para refletir sobre isso, né? Então, não quer dizer também que você vai ter aquela meta fixa para o resto da vida também. Você vai alcançando determinadas posições, determinadas metas, né? Você vai batendo essas metas, você vai jogando para frente, né? Como tem aquele ditado, né? Chegou na meta, dobra a meta. Então, você pode fazer esses ajustes no meio do caminho, mas você precisa saber para onde você está indo. É verdade, cara. E isso é muito interessante, a gente saber para onde a gente quer ir, porque se eu estiver errado, você me corrija. Parece que existe hoje uma geração que ela não se preocupa mais com a saúde, que comer comida ultraprocessada virou normal, fast food é legal, e as pessoas falam isso com certo orgulho. Sim. Né? Nossa, hoje eu nem como comida, né? A minha vida está tão corrida que eu só como na rua. Então, o que parece que foi criada uma glamorização de uma vida não saudável, e a pessoa só vai se preocupar com a saúde, com a saúde, na verdade, quando já está numa fase bem crítica, que a pessoa já está limitada de fazer algo, ou vai ter que tomar uma medicação muito forte. É isso mesmo que está acontecendo, cara? Cara, isso acontece muito. Até porque a falta de decisão não significa que você não está tomando um rumo. Você só não está escolhendo por você, né? Você não está só sendo o autor da sua história. Então, você, ao não decidir, né, tá levando uma vida saudável, quem está decidindo isso para você é a indústria alimentícia, te empurrando, né, produtos alimentícios, coisas que vão piorar a sua saúde, que não vão somar em nada, né, na sua saúde. Pelo contrário, vão subtrair, né? Então,
Se você não toma essa decisão por você, não fique pensando que você está estagnado, que você está parado, não, você está diminuindo, a sua saúde está deteriorando, né? E realmente isso acontece muito. A gente vê, né, na internet, as pessoas na rua, né, tem muito essa... A gente está no processo de... Não sei se é essa palavra, mas de americanização, né? Está trazendo essa cultura dos Estados Unidos para cá, né? De muito fast food, muita... E a facilidade também, né, Thiago? Então, se você não precisa nem mais ir na rua para comer besteira, né? Ela vem até você. Então, as pessoas estão muito acostumadas, né, com essa questão da facilidade. É muito mais fácil você pedir um lanche do que você ir lá e preparar a sua comida. Você tem que ir no mercado, comprar, selecionar. Então, assim, realmente o caminho, né, que tá indo na sociedade, e a gente está batendo na tecla, né, no caminho totalmente contrário a isso, né, e que, por consequência, leva também a um destino contrário, né, que é a saúde. Sim. Cara, hoje, para uma pessoa ter uma vida saudável, digamos assim, existe alguns pilares que a pessoa tem que seguir? Existe dicas práticas para dizer assim, poxa, você está tendo uma vida, não digo tipo assim, ser o cara fitness de academia, mas minimamente saudável, né? Sem ter essas complicações que a gente está conversando. Com certeza. Existem pilares, né? Na verdade, a nossa saúde ela é um composto, né? Não só do nosso físico, né? Do nosso corpo, mas também engloba a saúde mental, né? E a saúde espiritual também. Então, tem alguns pilares ali, né? Principalmente para cuidar da saúde física, né? Você precisa cuidar muito mais da sua alimentação. E para resumir toda a questão de alimentação aqui, pessoal, busca comer o mais natural possível, né? Aquela famosa frase, descascar mais e desembalar menos. Então, a escolha certa dos alimentos, você buscar uma alimentação mais natural, já vale muito mais, às vezes, do que a qualidade, a quantidade, né? Você ficar contando as calorias. Lógico, né? Por exemplo, um atleta, uma pessoa que quer buscar um resultado, às vezes, mais rápido, precisa um pouco contar a caloria, mas não é isso que é o fundamental da coisa. O fundamental é você comer a qualidade certa. Também não adianta você saber quantas calorias você come por dia, se vende Nutella, se vende doce de leite, não tem como dizer que é a mesma coisa do que a caloria, né, por exemplo, de um ovo. Né? Isso não faz nem sentido, né? No nosso corpo não vai aceitar isso como a mesma coisa. A mesma coisa você colocar uma gasolina adulterada no seu carro e colocar uma gasolina, né, de boa procedência. As duas são gasolina, mas o seu carro vai responder diferente. É a mesma coisa no nosso corpo. Então, cuidar da alimentação seria um dos primeiros pontos, né? O segundo ponto, exercício físico, né? O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. A gente precisa colocar o corpo em movimento. Então já começa, né? Já tira esses aprendizados para você aplicar amanhã mesmo, se possível hoje, né? Não sei o horário que você vai estar vendo o podcast, mas já começa, faz um exercício, já pode começar com uma caminhada, né? Dentre os exercícios, um dos mais completos, né? Para trabalhar toda a musculatura do corpo é a musculação, né? Um dos exercícios que eu mais indico, né, no consultório, muito mais além da questão da estética, né, mas de ponto de vista mesmo de saúde, é um dos exercícios mais completos que tem. Então a gente tem que colocar o corpo em movimento. Se você deixar o seu carro parado na garagem depois de 10 anos querer ligar, ele não vai ligar, ele foi feito para estar em movimento. Ao mesmo tempo também que você não pode pegar seu carro e ir da Argentina até os Estados Unidos dirigindo direto. Você precisa parar para ele, né, resfriar o motor, senão vai fungir, vai estragar o carro. Você precisa também ter esse momento de descanso, né, que é o sono. A privação do sono está na base ali da pirâmide da nossa saúde e, cara, a gente vê muita mesmo doença que tem por consequência a falta de sono. Você começa a ter tomadas de decisão ruins, piores, então até na hora de você escolher o doce de leite ou a salada, você escolhe o doce de leite porque você não dormiu bem, então atrapalha a sua tomada de decisão. Toda a cadeia hormonal, emagrecimento, então tem várias coisas que dependem do sono. O sono é um pilar fundamental da saúde da pessoa e às vezes só com o ajuste do sono a pessoa já melhora vários sintomas que nem ela às vezes se dava conta que tinha, né? Já até acostumou com aquela bengala ali que nem lembrava mais que estava carregando. Outro ponto, hoje, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque não foi esse a intenção de Deus, né, na criação, mas o ponto que a gente chegou, a gente necessita hoje de suplementação.
Por que eu falo isso? Por mais que você busque um alimento, né, saudável, um alimento natural, algo que dá, né, na terra, uma fruta ou, por exemplo, as carnes, o solo hoje está muito empobrecido por conta das monoculturas. Além de você ter um desgaste ali de várias plantações, né, desgastando o solo e você não repõe esses nutrientes ali, o fato do uso do agrotóxico, né, sem falar os pontos aí de intoxicação, mas o agrotóxico, ele é como se fosse um antibiótico ali para o solo. Então ele mata também micro-organismos que são importantes para a planta. A planta não consegue absorver alguns micronutrientes se não tiver bactérias ali no solo que vão trazer esses minerais para a planta. Então, você olha lá no livro, né, que tomate tem selênio, que tal alimento tem tal nutriente, mas não é o que condiz com o seu prato ali, na sua comida ali na sua casa. Não tem. Acaba faltando. Então, a nossa alimentação, por mais que seja uma alimentação bem natural, não vai suprir muitas vezes as suas necessidades diárias, né, de micronutrientes que são importantes. Nosso corpo funciona à base, né, de vitaminas, minerais, é o que faz, né, as enzimas funcionarem, então a gente necessita deles. Então, hoje a gente precisa fazer, sim, suplementação e tem que ser uma coisa personalizada, né, Thiago? Não adianta você escutar aqui e falar, eu tenho que tomar vitamina, vai ali, né, na esquina e compra um polivitamínico pronto. Né? Não é assim que funciona. O polivitamínico ele precisa ser padronizado para a população inteira. Então, desde uma pessoa hipotética, né, que eu acho que eu nunca conheci alguém que estivesse ali saturando as vitaminas, que se ela fosse tomar aquela dosezinha ali que vem no polivitamínico, ela já fosse passar mal. Então, ele precisa, a indústria precisa atender esse cara até a pessoa que está zerada. Então, tem que ser uma dose que não pode causar efeito maléfico na pessoa. Então, o que eles fazem? Padroniza para baixo. Sim, então, o polivitamínico que você fala é aqueles famosos de A a Z, né? Sim, Vem em quantidade, né, dessas vitaminas muito pequenas, justamente porque tem que ser para a população inteira. Então, acaba que uma pessoa que em deficiência, né, que é a grande maioria dos casos, não vai fazer nem cosquinha, né, não vai fazer nem cócegas. Então, é um investimento também que não adianta, sem falar de outras questões de absorção, de forma ali farmacêutica também, né, que é uma coisa um pouco mais específica, mas a suplementação ela tem que ser individualizada, né? Então aí a importância de você buscar um profissional da saúde que entenda disso, que entenda de suplementação, para estar fazendo isso de forma personalizada para você. Hoje isso se faz muito presente, né? E se você quer realmente ter saúde e otimizar as funções do seu corpo, você precisa de suplementação, tá? E a outra, né, um dos pilares também da nossa saúde é o equilíbrio hormonal. Por quê? Hoje, por conta, né, do nosso ritmo de vida um pouco mais acelerado, né, Thiago? Ansiedade, o estresse, muitas vezes volta, né, aquela parte da privação do sono, a gente começa a ter desregulações, né, nos hormônios principais do nosso corpo, né? O que a gente mais vê no consultório é desregulação de cortisol, né, o hormônio ligado aí ao estresse e ansiedade, a melatonina, né, que é o hormônio do sono. E, junto a isso, com a privação de vitamina D, as pessoas já não se expõem mais ao sol como antigamente, a gente acaba desequilibrando toda a cadeia hormonal. Esses são hormônios, né, ali da base do corpo do ser humano. Então, você começa a ter outros desequilíbrios hormonais que podem causar várias outras doenças, né? Então, assim, esses pontos aí são o mais importante na saúde física mesmo do paciente, que é uma parcela grande, mas não é tudo, né, como eu estava falando para você. Então, a saúde mental, então se você de repente se for identificado que você precisa fazer alguma terapia, né, escolha um bom profissional que vai realmente te saber conduzir nesse processo. Isso é fundamental. Tem alguns, né, que eu indico, que são da minha confiança, mas é uma parte fundamental aí a saúde mental, porque até a questão dos hormônios, né? O nosso corpo ele produz hormônios de acordo com a nossa percepção da vida. Se você nunca viu um cachorro e o cachorro aparece aqui no podcast, para mim vai ser uma coisa normal. Eu sei que o cachorro ali não faz nada comigo, mas se você nunca viu, o que você vai achar? Vai ficar com medo. E os seus sentimentos vão desencadear a liberação de hormônios no seu corpo. Então, a mesma situação, o cachorro aparecendo aqui no podcast, vai liberar hormônios diferentes em mim e em você, né? É verdade, cara. E faz total sentido isso.
principalmente a questão da terapia, né, que foi uma das coisas que a gente conversou também. Inclusive, eu encontrei o terapeuta muito bom, né, que também esteve aqui no podcast. Né? Eu aproveito o podcast para conhecer as pessoas e acabo virando também paciente, né? O Ellison, né, que trabalha com o TRG, eu indico ele que também. tá lá Com a sua mãe, né, lá muito no consultório da sua mãe também, sim, né? Eu acho que é dia 31. Não, foi ontem, acho que ele veio. Hoje, na gravação de hoje é 1º de dezembro, né? Mas ele começou a atender lá em Barra Alegre também. E ele tem essa visão integrativa também, né? Na questão da terapia, né? De você olhar a causa, né? Não é só porque a pessoa está ali com uma situação ruim, né? Travada, né? Ou, enfim, triste, que é somente aquilo. Tem que buscar o porquê, né? Certeza. Então, alinhando isso tudo, a pessoa acaba tendo uma qualidade de vida muito melhor. Quando você falou sobre a suplementação, existe uma crença popular, assim, em geral, que suplementação é mais para quem vai fazer atletismo, né? Atleta, né? A galera que é de academia. Mas a suplementação é para todo mundo. Com certeza, para todo mundo, né? E em doses, né, personalizadas. Exatamente. Eu ouvi falar, cara, que a creatina, ela previne, por exemplo, questões da velhice. É verdade, cara? Sim. Que a pessoa consegue ter um envelhecimento mais saudável também, em questões de artrose, essas questões também até... do cerebral. Cerebral também. É verdade, cara? É um suplemento incrível, né? Ela tem várias indicações aí, não só pro âmbito esportivo, né, mas também para a saúde mental. A gente tem utilização dela aí para várias outras comorbidades, né? E às vezes a gente pode escutar, às vezes, um profissional, por exemplo, que é um suplemento que ele caiu muito no desuso, né, por parte de grandes profissionais aí, mas porque às vezes visa só o âmbito esportivo, que é o caso, por exemplo, da glutamina. Se você for pensar, né, só naquele âmbito esportivo, né, de ganho de músculo, talvez ali diretamente ela não vá influenciar tanto. Mas, por exemplo, para a saúde intestinal é incrível. Cara, você faz reparo do tecido intestinal com a glutamina, os resultados são incríveis. Então, por exemplo, às vezes também, se o atleta ele tiver um problema intestinal, ele não vai nem estar absorvendo as proteínas que ele come. Então, é um efeito indireto, né? E acho que você entender, né, essa questão da suplementação e não tá só olhando ali o efeito específico, isso é muito bacana. Vários dos suplementos que a gente passa, que a gente prescreve, né, isso é o bacana de você trabalhar nessa linha mais natural. Ele não age ali só naquela coisa específica que você está pensando, né? Por exemplo, passo um suplemento para a pessoa visando o aumento da imunidade. Aquele suplemento ele vai, aumenta a imunidade, ele melhora a saúde óssea, ele equilibra a saúde hormonal do paciente. Então, ele tem vários efeitos benéficos no paciente, diferente de um medicamento, né, totalmente contrário. Quando você toma um medicamento, por exemplo, para pressão alta, ele vai atrapalhar outros processos fisiológicos do seu corpo, né? Sim, sim. Eu acho isso muito interessante. Justamente unindo esses suplementos com uma alimentação mais saudável, a pessoa vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu acompanho um ortopedista que ele também tem... Hoje os médicos que eu acompanho é tudo integrativo. E ele atende lá no Paraná e ele atende em São Paulo também. E ele é especialista em cirurgia do quadril, né, do fêmur, né? Legal. E eu procurei ele justamente porque eu tenho interesses nesses assuntos, justamente porque eu tenho um problema no meu quadril. E ele estava falando sobre a importância de alimentos naturais anti-inflamatórios que substituem, por exemplo, pessoas que estão com grau alto de artrose, por exemplo, que precisam tomar anti-inflamatório de uma forma seguida, né? E que vai fazer mal para o estômago dela, vai fazer mal para a saúde dela por tá tomando numa frequência muito alta. E ele falou sobre a cúrcuma, né? A importância desses alimentos anti-inflamatórios. E ele falou além, ele falou assim, eu não tenho problema de artrose, eu não tenho problema, mas eu tomo. Por quê? É para prevenção, para não acontecer. Isso também faz sentido, cara. Pessoas hoje que talvez não estão sentindo nada, mas começar a ter esse hábito de vida para prevenir que lá no futuro venha a ter um problema, por exemplo, que é a artrose, né? Que a artrose é algo que só vai piorando, né? Ela não tem cura, digamos assim. Depende do grau, depende de onde depende um pouco da situação. Isso é um pouco... Porque falar que não tem cura, Thiago, é uma coisa muito complicada, porque
vai depender, né? Depende do paciente, depende do grau. Tem doenças que se a gente pegar num nível muito avançado, realmente a gente às vezes não consegue curar, mas com certeza consegue melhorar muito a qualidade de vida, né? E tem de repente a mesma doença, se a gente pegar no início, a gente consegue curar. Mas esse ponto da alimentação, cara, é fundamental. E essa questão da alimentação anti-inflamatória, ela é boa para tratar a pessoa que está ali precisando, de repente, de um alimento anti-inflamatório como a cúrcuma, né? Que ela é comparada, tem poder anti-inflamatório aí de vários anti-inflamatórios mesmo de farmácia, né? Sem ter os efeitos colaterais. Então, assim, é um potente anti-inflamatório. Mas o grande ponto da alimentação anti-inflamatória é ela não está inflamando o seu corpo. Então, só de não estar inflamando, ela já vai estar ajudando nesse processo, né, de manutenção da saúde. Porque o que acontece com um alimento inflamatório? Ele já não está somando na sua saúde em questão de nutrientes, né, de estar repondo o que o seu corpo precisa. Ele ainda está fazendo o contrário, ele está inflamando o seu corpo, fazendo você gastar mais desses nutrientes. E com a alimentação anti-inflamatória é o contrário. Num paciente que está doente, ele vai se beneficiar, ele vai ter um processo de cura acelerado, né? E ao mesmo tempo ele também não vai estar atrapalhando, porque o corpo sabe lidar com aqueles alimentos ali. Foi o que a gente sempre se alimentou, né? Pensando em a gente como espécie, né? A gente de pouco tempo para cá, de poucos séculos para cá, que a gente começou a ter essas introduções aí de produtos alimentícios, né? Acredito que tenha se intensificado mais do último século para cá. Então é uma coisa muito nova, né, para o nosso corpo, nosso DNA, né? A gente não está acostumado com esse tipo de alimento, ele acaba inflamando, né? E quando a gente come o que o nosso corpo sabe digerir, ele vai estar trabalhando, né, desinflamando, porque às vezes isso é um grande ponto, né, que às vezes as pessoas não entendem, como por exemplo a gente está vendo hoje bastante problema com glúten, né, com leite, enfim. Então, o que acontece, Thiago? Esses alimentos têm na composição deles algumas moléculas, né, alguns grupos, né, proteínas, carboidratos, que são de difícil digestão. Então, não é que aquela molécula ali vai estar inflamando diretamente o seu corpo, mas pelo fato do seu corpo não conseguir digerir ela bem, o corpo vai acabar desencadeando um processo inflamatório. Então, ela vai inflamar o intestino e isso, de forma crônica, vai inflamar todo o corpo, né? Então, você está dando para o seu corpo alimentos que são de fácil digestão, você já está ajudando muito ele. Sim, isso é muito interessante porque as pessoas elas têm uma visão errada do medicamento, na minha percepção, que se toma um anti-inflamatório de farmácia, não é para você continuar comendo o alimento que inflama e aí você toma um anti-inflamatório para você continuar consumindo. Não, na minha visão, o anti-inflamatório é para cuidar ali daquele problema que está acontecendo naquele momento, mas cortar a fonte daquele problema. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tomam insulina, mas não larga o doce. Né? Continua comendo, sabe que vai passar mal, sabe que vai acontecer problema, mas não, depois eu tomo a insulina que tá... Eu já presenciei pacientes que tiveram até que brigar, o médico nem queria começar a tomar insulina para poder manter a alimentação ali errada, né? Continuar comendo doce, a gente vê muito isso. Mas, infelizmente, é uma visão completamente equivocada, né? Pensa que vai estar fazendo isso ali por não ver talvez consequências imediatas, né? A pessoa não tem essa mudança ali de ponto de vista, né? Isso vai aparecer talvez ali 2, 3 anos, 5 anos depois, né? Com uma amputação de dedo, uma perda de visão, e talvez nem associe, né? Mas talvez ela se arrependa do que fez. Ou, às vezes, muitas pessoas entram no processo de vitimização. Por que isso acontece comigo e tal? E não vê que aquilo é consequência das escolhas que ela fez, né? Isso acontece muito. É assumir a responsabilidade. Sim, né? Esse é um grande passo, né? Para a gente, inclusive, fazer uma mudança em 2024, em qualquer área, qualquer momento que seja da nossa vida, a gente tem que tomar responsabilidade, né, sobre os nossos ombros. Ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai melhorar a alimentação por você, ninguém vai na academia no seu lugar. Você pode pegar o bilionário mais rico do mundo, que ele vai ter que ir treinar, ele vai ter que ir na academia, não vai ter quem faça isso por ele, que vai ter efeito no corpo dele. Então você tem que fazer o que cabe a você.
né? E você só vai ter resultados assim. Não adianta você dizer, colocar a culpa no governo, colocar a culpa no lugar onde você mora, no profissional que você vai. A responsabilidade é sempre sua, né? A grande responsabilidade pela sua saúde também é você, né? Não adianta também colocar a culpa no profissional que você foi, que primeiro a responsabilidade ali é sua. É verdade, cara. Existem sinais que a nossa saúde está meio capenga, cara, que as pessoas podem ficar atentas a isso, porque com a correria do dia a dia, as pessoas não estão prestando atenção nelas mesmas, né? Então, muita coisa passa despercebido. Vou dar um exemplo, né? O cansaço excessivo. Muita gente reclama no fim do dia, não, tô morto, cara, o dia me matou. Mas acaba que dorme, acorda, vai vivendo isso e nunca presta atenção. Além dessa questão do cansaço, que imagino eu que seja um sinal, existem outros sinais que o corpo dá que a pessoa pode ficar atenta? Com certeza. O corpo, ele expressa, né, que as coisas não estão bem através de sinais e sintomas. E qual que é o primeiro pensamento da pessoa quando está sentindo uma dor de cabeça, está sentindo cansado, está sentindo parecer alguma inflamação, está inchada? Vou tomar um remédio para isso. Tá chamando o corpo ali de burro, né? Pô, tô chamando sua atenção aqui para você ver que as coisas estão desandando, né? E você vai ali e quer tapar esse sintoma, né? Então, inchaço, como você falou, cansaço extremo, né? Ou também a questão da pessoa não conseguir fazer coisas básicas do dia a dia, subir uma escada, tá sempre cansado, ofegante, dar uma corrida, né? Isso mostra também um despreparo ali físico. Dores de cabeça, intestino preso, isso tudo não é normal, pessoal. Isso tudo não é normal. As mulheres acham que é normal, sim, né? Pode ser comum, né? Você pode conversar com a sua amiga, ela falar que também tem, conversar com sua mãe, ela falar que também tem, mas que é normal, não é. Isso tudo são sinais de inflamação do nosso corpo, através de febre, de inchaço, de inflamação, né? Que são os sinais flogísticos, né, da inflamação. Calor, rubor, perda de função. Então, são a partir desses sintomas, né, desses sinais que o corpo vai mostrando para você que não está tudo bem, né, que você precisa mudar. Então, às vezes aparece um zumbido no ouvido, às vezes é uma perna que está com cãibra, às vezes é uma dor ali na coluna, uma azia, uma má digestão. Isso vai depender muito de cada pessoa. E o interessante, Thiago, é que às vezes o mesmo problema vai desencadear sintomas diferentes em pessoas, né, diferentes. Por exemplo, se a gente expor as pessoas a um problema, né, por exemplo, ao estresse, de repente uma pessoa vai e desenvolve uma úlcera no estômago, a outra desenvolve uma pressão alta, a outra vai desenvolver uma ansiedade. Então, isso é um papel ali da individualidade de cada um. Esse é o papel da genética. Dizer aonde que você pode adoecer, se você for adoecer. Mas o normal não é adoecer. Você concorda comigo que se não fosse esse fator estresse, a pessoa não adoeceria? Então, esse é o papel da genética, né? Depois de 2003, que foi descoberto a epigenética, né? Que é a influência do estilo de vida, do meio extracelular, do seu estilo de vida mesmo, na expressão dos genes de doença, isso mudou completamente a medicina, né? Você não está amarrado às doenças que acometeram seus pais, que acometeram seus avós. Você não vai desenvolver pressão alta se você tiver um estilo de vida saudável, isso eu atesto para você, né? Diabetes, enfim. O que vai acontecer é que se você for adoecer, se você tiver um estilo de vida ruim, se você for adoecer em algum lugar, aquele vai ser o ponto mais fácil de você adoecer. Vai ser o elo fraco, né, da sua corrente. É a predisposição, né? Seria essa predisposição, mas não é uma condição, né? Entendi. É uma coisa que, se você não tiver um estilo de vida saudável, se você for adoecer, vai ser ali por esse caminho. Acaba que a pessoa que já tem esse histórico familiar, teoricamente fica mais fácil para ela, que ela já sabe que se repetir a receita vai acontecer idêntico, né? Quando você é o primeiro caso, assim, você vai descobrir na prática. Mas se você vê, meu pai tem, minha avó tem, meu bisavô teve, o que vai acontecer comigo? Vai repetir. Então, eu preciso ter essa mudança para que não aconteça comigo. Mas, normalmente, não é isso que acontece, né? As pessoas, comumente, né? De uma forma comum, as pessoas acabam repetindo, né, os hábitos de vida. E eu acho que é muito difícil, cara, as pessoas entenderem sem ter
como posso dizer a expressão? Sem o calo apertar, que ela precisa ter uma mudança. Ela só vai realmente acender aquela luz vermelha ali do alerta quando algo vai afetar ela. Isso daí é cultural, cara, das pessoas não buscarem ter um hábito de vida saudável sem ter sofrido algo. Acaba sendo um pouco cultural pela questão da criação, né? Você vê os avós adoecendo, os pais adoecendo, os filhos adoecendo da mesma coisa também, porque o estilo de vida é igual. Então, às vezes, é uma pessoa que aprendeu a ser estressada, que aprendeu a lidar mal com as situações, uma pessoa que aprendeu a comer mal. Então, acaba que vai adoecer das mesmas coisas, né? Mas a questão da motivação, né? O ser humano ele vai se motivar, né? Ou pelo amor ou pela dor. Então, ou a pessoa vai ter amor, né? Qual é o motivo que a pessoa vai buscar a mudança de estilo de vida, né? Precisa ser um motivo forte. Ou a pessoa ela vai por amor, talvez a vida dela, ou talvez por amor a Deus, por querer cuidar do templo do Espírito Santo, ou talvez por amor aos filhos, por amor aos netos, ela vai querer buscar essa mudança de estilo de vida, ou pelo medo de parar na cama, pelo medo de perder um membro amputado, pelo medo de desenvolver uma doença crônica. Aí ela vai buscar, né, mudar o estilo de vida. Só que o medo, ele precisa ser balanceado, né? Se o medo ele te paralisar, ele vai ser patológico, né? Então é melhor que você busque motivos, muitas vezes positivos, né, pelo amor, do que às vezes, por exemplo, você deixar se abater pelo medo, né? Porque você pode chegar a um ponto, por exemplo, de você ficar tão paralisado de medo de não desenvolver aquela doença que você vai acabar desenvolvendo aquela doença, você não vai ter nem força de querer mudar. Isso é um pouco perigoso também. Mas, no geral, são as coisas que motivam as pessoas, né, a estar buscando essa mudança, né, no estilo de vida. No meu caso, foi as excessivas inflamações de garganta, né? Garganta direto inflamada. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada aí, precisa buscar para solucionar. Desde então não inflamou mais não, Matheus. Desde aquela nossa consulta lá até o dia de hoje, não inflamou mais, né? Principalmente pelo ter cortado o leite, né? No meu caso, eu acho que o leite era fundamental para essa inflamação, cara. Com certeza. E no seu caso, né, Thiago, você vê que é uma coisa que influencia diretamente em toda a sua vida. Porque não é só você estar mal com dor de garganta, é seu trabalho. Se você tiver com a garganta inflamada, você não vai poder vir aqui gravar um podcast. Você não vai poder gerar renda para sua família. Então, cara, a alimentação, ela engloba muitas coisas. A saúde engloba muitas coisas. É uma coisa muito mais... que tem impacto muito maior do que as pessoas acreditam, né, e acabam negligenciando. Então, você às vezes não consegue ter uma promoção no seu trabalho que você pega virose 10 vezes por ano. Então, você falta muito do seu trabalho. Né? E como que o patrão vai te promover se tem uma pessoa que faz a mesma coisa que você, mas está ali sempre ali? Então, acaba... né? Você vai perdendo um ponto da sua saúde. Sim, sim. Interessante você falar sobre virose, que virou também algo que as pessoas utilizam para tudo, né? Peguei uma virose ali, né? 2 dias atrás eu peguei uma virose. Sabe o que é virose? Exatamente. Mas essa questão de virose, mesmo que ela seja uma virose forte, se a pessoa ela tem um estilo de vida saudável, ela pode sofrer um impacto mais leve, ou ela pode chegar ao nível de não sofrer nada. Aquilo ali entra no corpo dela, vai embora, ela nem percebe. Pode acontecer essas duas coisas. A pessoa nem saber, né, que passou, por exemplo, uma Covid, a pessoa nem sabe que desenvolveu, nem sabe que teve, faz o teste e depois vê que já pegou, poxa, não tive sintoma nenhum, não sabe. Ou como ela pode ter sintomas atenuados, né? De repente, ficou um dia com uma dor de cabeça, ficou um dia com o nariz escorrendo, passou, acabou. Isso vai alterar de pessoa para pessoa. E também a questão da imunidade, né? Falando dessa questão de virose, a imunidade ela meio que flutua um pouco. Então, mesmo às vezes você estando com vitaminas otimizadas, se você passa por exemplo, um momento de medo, um momento de estresse, você há uma diminuição do sistema imunológico. Então, você ficar assistindo muito no jornal, você vê ali que tem tantas pessoas morrendo, né? Você vai ficar com medo e se deprime seu sistema imunológico por horas. Então, se acontece de você entrar em contato com um vírus, né, um pouco mais forte, você vai pegar. Então, por isso justifica muita coisa, né? A gente pensa, fulano era saudável, fulano ia na academia, não sei o quê, né? E acabou, né, falecendo de Covid. Mas a imunidade, a saúde não é só, como eu estava falando, não é só o âmbito físico.
né? O âmbito interessante, cara. mental pesa muito, espiritual também. Que interessante, cara. Porque realmente as pessoas, quando vai falar sobre vida saudável, ela pode elencar, né? Atividade física, alimentação, tudo mais. Mas se o cara tiver a mente dele também zoada, ele Com vai ter certeza. problema, né? A gente fala, né, que a grande responsabilidade é assim, 80% da nossa imunidade está no intestino, por conta da maturação dessas células. É um órgão que influencia diretamente na nossa imunidade, né? Mas, por exemplo, o intestino tem uma comunicação íntima com o cérebro. Então, é o único órgão que tem uma comunicação íntima assim, com o cérebro, é o intestino. Então, essa é uma via de mão dupla. Se seu intestino estiver mal, sua mente também vai estar mal. Se você é uma pessoa que tem o intestino preso, dificilmente você vai ter um humor bom. Mas também o contrário. Se você se alimentar bem, se o seu intestino, né, estiver normal, estiver indo né, uma vez ao dia no banheiro, estiver funcionando direitinho, mas se seu emocional também não estiver bem, vai dar problema no intestino, vai dar problema na imunidade. Por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, é muito estressada, precisa andar com um remédio no bolso para prender o intestino. Se ela ficar ansiosa, o intestino solta. Você conhece uma pessoa assim? Ou uma pessoa que, ao fazer uma viagem, ao sair de casa, não consegue ir no banheiro, né? Você tem um impacto direto ali, que a gente vê muito isso, né, no nosso dia a dia. Então, a saúde mental, ela impacta, é uma parcela muito grande, eu diria que, se não for meio a meio, até mais que a saúde física, né? Vendo, assim, os casos, né, no consultório, é, assim, fundamental mesmo. Muito interessante, cara, muito interessante, porque no mundo que a gente vive hoje, tantas pessoas que estão com depressão, ansiedade, a gente consegue entender como que esse ramo de venda de medicamento lucra tanto, né? Porque tá tudo unido, né, cara? As pessoas vão ser cada vez mais dependentes de medicamento. Existe essa dependência emocional também do medicamento, de você achar que se o medicamento não tiver ali, eu não vou conseguir fazer nada. E existe essa... Eu conheço muitas pessoas que... E eu acho que é aí que entra também quando vai fazer aquela pesquisa, né, análise, tem os... Qual é o medicamento que é só farinha que eles colocam? Placebo? Placebo. A pessoa, só de ter a certeza que tem algo, ela acha que o efeito já está valendo, Com né, certeza, cara? Com certeza. Isso realmente acontece, né? E como a gente estava falando, né? Por exemplo, essa questão, né, de saúde mental, de depressão. Se a pessoa que tem um problema mental não tratar o intestino, dificilmente ela vai melhorar, dificilmente ela vai ficar bem por conta dessa conexão íntima, né? E também, por exemplo, a gente usa, às vezes, fármacos para melhorar a recaptação de serotonina no cérebro, né, ali na fenda sináptica. Mas você pode, por exemplo, melhorar a absorção de triptofano ou adicionar triptofano na dieta do paciente via suplementação, e você tem o mesmo efeito na saúde mental sem ter os colaterais do medicamento. Não é que eu sou 100% contra medicamento, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Só que tem que colocar na balança, isso tem que ser falado para o paciente. Se você já vi casos de passar o medicamento, né, e a pessoa fala assim, não lê a bula não, que se você ler, você não toma. Poxa, é para ler. É para você realmente, se você vê que não compensa, para você não tomar. É aquela questão, a sua saúde é responsabilidade sua. Por mais que esteja alguém prescrevendo para você, você precisa ler o que você está tomando. É, né? verdade. Então, tem outras alternativas, mas, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente de moto, precisa operar. Claro que vai usar medicamento, né? Claro. Eu não estou falando que não tem uso. Só que, né, tem coisas, às vezes, que naquela situação pode desencadear um efeito 1000 vezes melhor. Claro que pode ter. Eu leio a bula do medicamento. Aí a minha cabeça fica pensando assim, será que esse 1% aqui, 0,1%, porque se você pegar a bula do remédio, vai ter ali todos os efeitos possíveis, né, colaterais, que na maioria dos casos são raríssimos de acontecer, mas pode, porventura, acontecer, né? Alguns são mais comuns do que outros, né? A gente recebeu aqui no início do ano, mais ou menos, não vou lembrar a data, né? O Ramon, que é farmacêutico aqui da Rejá, e a gente falou sobre o paracetamol, né? Que foi até um corte que deu dele, que bombou também, viralizou, dele falando, né?
sobre as superdoses, né, das pessoas que tomam analgésico um atrás do outro, né, e acha que a dor vai ter que passar pela quantidade que está tomando, sendo que ela vai ter uma intoxicação ali e vai para o hospital, vai dar hepatite, vai dar um problema terrível. As pessoas às vezes têm medo de remédio tarjado, né, tem medo de Rivotril, tem medo de... Mas muitas vezes esses remédios, esses medicamentos têm doses, né, de intoxicação, de letalidade muito menor do que, por exemplo, um paracetamol. Eu conheço pessoa que tomou 2 vidros de Rivotril e não morreu. Mas se você tomar 2 cartelas de paracetamol, meu filho, é certeza, se você não for para o hospital e eles aplicarem na sua veia N-acetilcisteína, você morre de falência hepática. Né? E um medicamento que às vezes você é errado ter, mas você encontra em supermercado, você encontra tem fácil, você compra sem receita médica, sem qualquer coisa, né? E não tem ninguém fala sobre isso, né? Então isso é muito complicado. E, por exemplo, um medicamento, né, falando do paracetamol, às vezes você já tem ele há anos no mercado, ele passou por 20 anos, né, de estudo para ser lançado no mercado, se eu não me engano já tem mais de 30 anos no mercado paracetamol, então 50 anos sendo estudados, e você vai e descobre uma coisa nova, um efeito maléfico dele, né? Por exemplo, era muito indicado na gravidez. Hoje você já tem vários estudos que contradizem, né, que falam que não é bom, ligado a vários casos, né, de problemas de desenvolvimento do feto, né, num medicamento que era considerado seguro e indicado de uso na gravidez. Hoje a gente sabe que já não é mais. Então isso é até o profissional que trabalha com isso tem que estar sempre se atualizando, porque é um movimento contínuo, né? Você testa numa amostragem de pessoas, por mais que às vezes seja grande, como eu te falei, são diferentes situações. Às vezes a pessoa, por exemplo, toma um medicamento e toma um chá, mas não conta que toma um chá. Ela fala, toma medicamento? Não tomo nenhum. Ela vai e toma chá 3 vezes ao dia. E aí, num chá tem várias substâncias ativas. Então você tem que tomar cuidado, né? Por isso vem o uso racional dos medicamentos, né? Você precisa realmente estar usando aquilo ali, como o próprio nome diz, com razão. Então, dá importância se você ler a bula, você colocar no ponto se vale a pena ou não, buscar outras alternativas, né? Isso é um papel que você tem que desempenhar na sua saúde. Sim, a dipirona também tem esse mesmo risco do paracetamol, porque o efeito basicamente é usado para a mesma coisa, né? Para passar febre, dor, tudo mais. Mas esses efeitos colaterais são parecidos? Sim, tem alguns efeitos colaterais, inclusive alguns países europeus também não tem dipirona, é proibido, né? Por conta disso, né? Você tem, por exemplo, pessoas que, dependendo da etnia, vão ter diferenças bioquímicas, então vão metabolizar um medicamento diferente. Às vezes, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, uma pessoa que toma café e fica ligadão, uma pessoa que toma café e para ela é a mesma coisa que nada, porque você tem ali uma diferença enzimática na metabolização do café. Então isso também acontece com o medicamento. Então, assim, por isso que realmente às vezes você tem um medicamento que está há anos no mercado e depois você descobre uma coisa que não compensa mais o uso dele. O malefício é maior do que o benefício, né? Entendo perfeitamente, cara. Incrível isso, né, cara? Essa é a importância da ciência, né? Já com nutrientes, né, com nutracêuticos, com vitaminas, com fitoterapia, são coisas que o seu corpo reconhece. São coisas que o seu corpo lida muito melhor com isso, né? Por exemplo, uma vitamina D, o teu corpo tem todo dia lida com ela todo dia. Todas as suas células do seu corpo têm receptor para vitamina D, mas não tem receptor para paracetamol. Então, qual a chance, né, de acontecer algum problema com a vitamina D e com o paracetamol? Vai ser muito maior que o paracetamol. E essa tal intoxicação de vitamina D que o pessoal fala assim, tem que ter cuidado, que vitamina D elevada também faz mal. Realmente pode fazer mal um excesso de vitamina D? E o que seria um excesso de vitamina D, né? Sim. Isso varia um pouco de país para país, né, as normas. Tem países que consideram acima de 200, o Brasil considera acima de 100, né, ali no exame de sangue. Mas é muito raro de ver, porque se você for pensar, por exemplo, no sol, você fica 15 minutos no sol, você vai produzir de 10 mil a 20 mil unidades, né? Você toma, às vezes você suplementa, por exemplo, 4 mil unidades, ou mesmo que você tome uma dose um pouco maior durante um período menor de tempo, né, a chance de você ter uma intoxicação é muito pequena. O que pode acontecer, talvez, de você tomar superdose, né, por exemplo, 50 mil UI ao dia,
né, ou às vezes mais que isso, sem fazer a junção da vitamina K2 também, junto com a suplementação. Eu sempre passo vitamina D, vitamina K2 e vitamina A, para justamente trabalhar toda a questão da metabolização da vitamina D. Você utilizando a vitamina K2 junto, você elimina qualquer risco de calcificação de tecido mole, que é um problema, por exemplo, da intoxicação da vitamina D. Né? Se, por exemplo, você der uma dose que o paciente realmente não consiga lidar, você tendo a vitamina K2, é como se fosse um GPS do cálcio no seu corpo. Então você não deixa fazer essa calcificação dos tecidos moles, né? Artéria, formar cálculos, enfim. Né? Mas são doses muito seguras, né? O que a gente tem, o que a gente trabalha hoje na medicina integrativa. Dificilmente você vai ver um paciente com uma intoxicação. É interessante de conversar sobre isso, Matheus, porque num senso comum, para quem não entende o que seria a medicina integrativa, os fitoterápicos é visto até com um olhar meio preconceituoso, né? Muita gente acha que é a porção mágica, né? O pessoal usa até de um certo deboche, né? Algumas pessoas, não todas, tá, gente? Sim. Não estou generalizando. Mas existe algumas pessoas que olham até com um olhar assim, meio debochado para fitoterápico. Por que isso, se é tão bom assim, existe todo um estudo em cima disso, por que você acha que isso acontece e a sua visão sobre isso? Cara, o que acontece é que você tem uma influência muito grande, né, da indústria, nos meios de formação, então em universidade e tudo mais, e acaba levando mais para o lado do medicamento mesmo. Mas mais de 90% dos medicamentos são elaborados a partir de uma molécula que você encontrou na natureza. Por exemplo, você descobre que numa tribo indígena tal, eles usam o chá para curar tal doença. Eles vão testar qual molécula que é responsável por esse efeito e vão produzir uma molécula parecida para poder patentear. Eles não podem patentear a molécula que encontrou na natureza, porque ali já não foi ele que criou, mas a partir do momento que você encontra uma molécula, você consegue desenvolver uma molécula parecida que vai desenvolver esse efeito, você pode patentear. Então, a grande maioria dos medicamentos também vieram de um fitoterápico, vieram, né, de uma molécula que você já tem na natureza. Então, assim, para mim não tem nem porquê. Se a gente for parar para pensar, a medicina que a gente chama de clássica, né, moderna, ela é um pequeno, né, ramo da história. A gente até pouco tempo atrás, né, a gente era acostumado a tratar com plantas, né, com homeopatia, né, se desenvolveu muito ali depois de 1800, né, com Hahnemann. Então, a medicina hoje que a gente chama de clássica, né, na verdade é ela que é uma medicina paralela, né, complementar, não a medicina integrativa, né. A gente criaram, né, esse nome para justamente diferenciar, mas que é de verdade a medicina, né, original, medicina verdadeira. Sim, interessante. E eu acho que o nome integrativo caiu muito bem também, porque o próprio nome é muito claro, né? Integra tudo, né? Tudo o corpo humano. A saúde, ela vai estar toda interligada, não é somente uma coisa, né? Não é somente a dor de cabeça, né? Existe todo um porquê que a pessoa está sentindo aquilo, né? Sim. Hoje, por exemplo, eu tenho osteonecrose, né? A cabeça do fêmur tá lá com osteonecrose e tudo mais. A minha meta hoje é descobrir por que isso apareceu. A gente vai chegar lá, né? Mas a minha meta eu sei que eu preciso tratar futuramente, eu quero tal. Creio em Deus, né? E isso daí é fé minha, que não vai precisar de cirurgia, mas se um dia precisar, que seja bem mais para frente, né? A gente vai trabalhar para fortalecer tudo isso, mas eu quero descobrir o que aconteceu, porque eu converso com médicos que me acompanham desde quando eu nasci e, tipo assim, não sabe, não apareceu, gente, é impossível algo aparecer. Então, eu quero saber o porquê, né? O que ocasionou para que essa osteonecrose apareça, né? Uma doença que, teoricamente, é dada para pessoas mais velhas, né? Com 60 anos, com 65 anos, e eu com 27 tenho, né? O que aconteceu nessa minha trajetória? Qual falta de que aconteceu para que tenha chegado a esse nível? Então, eu acho que tudo é uma história, tudo tem um porquê. Eu acho que sabendo o porquê é mais fácil tratar o sintoma, né? Exatamente. Esses preceitos, né, que a gente tem na medicina integrativa,
Depois que você conta isso para o paciente, ele para pensar e fala, nossa, realmente isso faz muita lógica, isso faz muito sentido. Né? Por que eu nunca pensei nisso antes? Por que nunca falaram isso para mim antes? Toda pessoa que tem um contato com a medicina integrativa e realmente com uma mente aberta, é aberto a ouvir o que o profissional quer dizer, é aberto a ouvir o que o professor, né, que vai passar um curso, alguma coisa, enfim, tem ali a dizer, né? Você vai ver que isso realmente tem sentido, né? Que faz lógica. Por quê? Se você aparece um sintoma no seu corpo, você tem que descobrir o porquê que ele apareceu. E não simplesmente remediar o problema. Você vai estar tapando, né? Você vai estar postergando uma coisa que precisava ser resolvida. Você calou o sintoma que o corpo estava expressando. A princípio parece que estava tudo bem, mas não estava. Não mudou nada do seu corpo. Você continua doente. Né? Esse é um dos princípios, né, de buscar a causa do tratamento, né, que tanto a medicina integrativa bate, né, e bate na tecla, né, e isso vale também para outros tratamentos, né. Você não adianta, por exemplo, se a causa do tratamento for cirúrgica, você precisa passar pela cirurgia. Por exemplo, a gente tem hoje, né, o chamado odontologia biológica. A gente sabe da influência da saúde da nossa boca, né, dos nossos dentes em todo o nosso corpo. Os dentes, a gente compara como se fossem fusíveis, né, de um carro. Por exemplo, você pode ter um problema numa peça do carro e desenvolver o problema no fusível, que seria o dente. Então, por exemplo, um problema estomacal vai desencadear um problema no dente, né, determinado dente que tem a ligação com esse órgão, né, por conta de inervação. Como também, se você faz um canal mal feito, né, vamos dizer assim, mal feito entre aspas, nesse dente, você pode desencadear um problema nesse órgão que está ligado. Então, às vezes, você precisa fazer uma cirurgia na boca, né, com um dentista que realmente entenda disso, para curar o problema do órgão. Se ajuda na causa, também não foi, né, com uma abordagem, por exemplo, de suplementação, foi cirúrgica. Né? Então, é um pensamento, né, que deveria ser de qualquer profissional de saúde, de estar investigando por que o paciente adoeceu. Né? Se ele não nasceu com essa condição, se ele não nasceu doente, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que ele adoeceu. Então, você precisa identificar o que foi e corrigir isso, né, junto com o paciente. Conto com você, hein, Matheus. A gente está no caminho. Mas é legal, cara. Eu convido você que está assistindo nosso podcast, se você ainda não teve uma experiência com um farmacêutico, né, um médico integrativo, algum profissional que lide com a medicina integrativa, que você procure, sabe, pelo menos para conhecer, né? Não vai ser dinheiro jogado fora, não, isso aí é certeza. Pelo menos você vai sair de lá muito bem mais informado, né? Você vai poder chegar com as suas dúvidas, ele vai esclarecer as dúvidas que você vai ter. Então, por mais que você talvez saia de lá e fale assim, não vou voltar mais, mas eu tenho certeza que você vai sair de lá pelo menos mais esclarecido sobre algo que você está sentindo, né? Então, sim, eu acho que vale a pena o risco, né? Se a pessoa arrisca tanta coisa na vida, né? Pelo menos esse risco também pode levar. Eu fiz, recomendo, né? Recomendo para todo mundo. Eu estou falando para todo mundo. Tem gente que não entende. Eu quero até, na próxima vez que a gente conversar, né, na nossa próxima consulta, saber como poder levar, né, para pessoas que ainda não ouviram falar disso de uma forma mais esclarecida, né, o que é essa medicina integrativa, porque muita gente tem muito, por falta de conhecimento, acha que não é necessário, né, acha que não é necessário. É um preconceito, né? É um preconceito, exato. O que acontece, Thiago? Toda vez que um paciente passa comigo por uma consulta, né, eu busco sempre explicar bem, né, bastante detalhes, para que a pessoa realmente entenda, né, e veja o que está acontecendo no corpo dela. Por exemplo, se você foi com um profissional, né, ele falou, você tem esse problema, você vai tomar isso, e às vezes você nem teve, né, o pensamento, né, nem apareceu ali na sua cabeça de questionar, mas por que apareceu? O que aconteceu? De repente ele te explicou o que aconteceu, né? A gente às vezes, por estar acostumado a lidar, né, com esse tipo de medicina, a gente nem se liga nesse detalhe. Mas é fundamental você buscar o que aconteceu com o seu corpo, o que alterou. Né? Então, assim, a primeira coisa para quem nunca, né, teve um contato com a medicina integrativa, é uma das primeiras coisas, né, que já quebra vários paradigmas, é isso. Né? Você perguntar, poxa, por que aconteceu isso? Né? Você tem endometriose porque você tem um desequilíbrio hormonal. Tá, um desequilíbrio hormonal. Parou aí? Não. Por que desencadeou o desequilíbrio hormonal? Eu já nasci com isso?
Né? Será que é a minha alimentação que está fazendo um aumento da insulina e está levando a desregular os meus hormônios femininos? É algum problema que eu tenho com relação à minha energia feminina, que também vai alterar os hormônios femininos? Então, por que está acontecendo? Às vezes, por exemplo, a mulher passou por um trauma no passado, um trauma às vezes com o pai, ou um trauma com o relacionamento anterior, e desenvolve um problema no sistema, né, reprodutor, ou um sistema, ou no âmbito hormonal, e vai passar a tomar um medicamento, vai passar a tomar um anticoncepcional que não está tratando nada, né? Às vezes o profissional indica que não tem, tem realmente um desequilíbrio hormonal aqui, mas por que apareceu? Né? Então essa questão da lógica, né, está muito presente na medicina integrativa, você buscar entender o porquê que está acontecendo e não só ficar tratando os sintomas. Né? Se você ficar só abafando ali a situação, tratando os sintomas, o grande risco, né, de você piorar isso a longo prazo aumenta muito, né? Sim, sim. Nessa questão do anticoncepcional, ele só trata ali o problema, no caso, ele não vai solucionar, então, né? É uma maquiagem, digamos assim? A questão do anticoncepcional é um grande paradigma hoje na medicina integrativa, né, nesse lado da medicina, porque ele acaba não tratando a causa principal, né, ele não trata ali o que desencadeou o processo de endometriose, não trata o que veio desencadear o processo de síndrome dos ovários policísticos, não trata nada. O que ele faz é você diminuir os sintomas da pessoa naquele momento. A pessoa tinha um fluxo alto, passa a não ter. A pessoa tinha cólicas, passa a não ter. Mas só que você está escondendo o problema originário e você está piorando a situação da pessoa. Porque se o problema da pessoa é desequilíbrio hormonal, você está dando um hormônio sintético, que por mais que por doses menores, por ser sintético, ele tem um efeito diferente no seu corpo. Não é porque a chave entra na fechadura que ela desencadeia o mesmo efeito. Não é porque encaixa ali na célula que ela vai desencadear o mesmo papel do hormônio do seu corpo. Né? O hormônio de égua não vai fazer a mesma coisa do hormônio humano, né? Numa mulher. Então você tem esse problema, você piora. Né? E é o que a gente vê, infelizmente, a progressão das pessoas. Começou com uma endometriose, começou com cisto no ovário e acaba aos 50 anos, às vezes, parando numa mesa de cirurgia. Né? Isso que a gente acontece muito. E, às vezes, e a própria cirurgia também não tratou o problema, né? Porque você só tirou ali o foco de inflamação, de repente fez a retirada do útero, fez a retirada do cisto, mas o que causou, né, esse sintoma continua lá ainda. Então depois a pessoa pode desencadear outros processos, né, um câncer, enfim. Muito complicado. Vai longe, É né, um cara? efeito que a gente chama... agora me fugiu a palavra. Você trata o sintoma e piora a causa. Isso é bem complicado. Não, entendo perfeitamente, cara. E nesse uso, por exemplo, de anticoncepcional, como... É anticoncepcional mesmo, né? Quais riscos que ele traz para a mulher também, né? Porque a gente já ouço falar muito sobre isso também, né? Sobre essas taxas de hormônios que são jogadas, né? Para prevenir uma gravidez, por exemplo. Eu acompanho uma ginecologista no Instagram, que ela fala muito sobre isso. E ela recomenda, né, para as pacientes dela o método Billings, né, que é o método de ovulação natural, né, do método da mulher se conhecer. E qual a sua visão também quanto a isso e esses benefícios ou malefícios que um anticoncepcional pode ocasionar nessa propriedade de prevenir uma possível gravidez? A gente entra agora num campo, né, um pouco mais complexo, né, que vai além da saúde da pessoa. Ali você tem a questão do se está casado ou não, o matrimônio, a saúde do matrimônio, a questão do relacionamento, né, se a pessoa ainda não é casada, enfim. Então, mas o fato é que o anticoncepcional ele vai estar sempre sendo um malefício para a mulher. O normal da mulher, né, o natural da mulher, ela ter vários picos de hormônio durante o ciclo. Então, a mulher não é a mesma na fase da ovulação, não é a mesma na fase da menstruação. Ela tem, né, essa oscilação, inclusive até de humor, e isso é normal. O normal é você... O que não é normal é você ter sintomas fortes, né, ter um ciclo menstrual, um fluxo menstrual alto, ter muitas cólicas, ter dores, ficar na cama. E, gente, isso não é normal. Normal é que você tenha, assim, ciclos, você vai sentir diferença, mas isso não vai incapacitar o seu dia a dia. Né? Mas o que acontece? Uma mulher que toma anticoncepcional,
ela acaba entrando em uma menopausa induzida, porque ela não está fazendo ciclo. Ao mesmo tempo que ela também entra num estado de um hipotireoidismo subclínico, porque o anticoncepcional ele também diminui a conversão dos hormônios tireoidianos. Então a mulher começa a ter baixa disposição, começa a ter queda de cabelo, unha fraca, engorda. Entra num processo de hipotireoidismo subclínico induzido pelo anticoncepcional. Então já seriam 2 patologias que a partir do momento que a mulher começou a tomar o uso, ela já estaria se enquadrando no quadro de sintomas, né, de uma menopausa precoce e de um hipotireoidismo. Além do risco elevado de AVC, de trombose, de câncer, né, depleta vários nutrientes do seu corpo. Inclusive, eu fiz um post no meu Instagram, né, falando sobre isso. Você perde inúmeras vitaminas do complexo B, zinco, enfim, que são importantes, né, para diversas reações enzimáticas do seu corpo. Então, só malefícios, né? Não tem um benefício. Então, e o que acontece? O método de ovulação, né, o Billings, a mulher precisa, né, se conhecer, né, ela passa por uma instrução, é bom que seja assim, né, por um profissional, por uma pessoa expert no assunto, que vai ensinar ela a se conhecer melhor, entender as fases, né, e se ela estiver, né, num processo de evitar uma gravidez, ela não vai estar fazendo a relação sexual no dia da ovulação. Então, vai estar respeitando a natureza ali do corpo da mulher, né? Mas o que acontece hoje, né, é que a gente vê, por exemplo, casais que, né, casam e já não querem nem ter mais filho, né? Já ingressa ali com anticoncepcional. Sendo que, por exemplo, para quem é católico, você casou, você respondeu ali para Deus, né, para o padre, né, você respondeu para Deus que você está aberto a ter filhos, né? No momento que você, né, ingressa ali no anticoncepcional, né, você por essa ideia de não querer ter o filho, né, você está querendo fazer o papel de Deus na sua vida, você não quer assumir ali, né, a vontade dele. É diferente, por exemplo, do método de ovulação Billings, né, você por um período você vai se privar, né, por exemplo, se não for as condições, né, financeiras ótimas, você está, por exemplo, num período de faculdade, enfim, que não seria, por exemplo, não é o ideal, mas seria difícil, né, você ter um filho naquele momento, você, pelo momento da ovulação, você vai estar se abstendo, né, das relações. Então, isso tem um efeito completamente diferente, né, na espiritualidade da pessoa. Né? Então, e você acaba sendo aberto à vida. Mesmo que o anticoncepcional também não é 100% seguro. Se você pulou um dia, você ou, por exemplo, se você trocou, já não é 100% seguro. E o método Billings também é a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, você pode ter alguma alteração no ciclo naquele mês, mas você fica, né, na vontade, né, sobre a vontade de Deus, né? Mas também comparado, né, com o anticoncepcional, também tem taxas elevadas, né, de eficácia, vamos dizer assim, de realmente funciona. Sim, sim. Inclusive, galera, esse ano a gente vai ver uma data para trazer os responsáveis, né, pelo método Billings, pelo menos aqui da nossa região aqui, próxima, né? Se eu não me engano, eles são de Cordeiro, né? Não vou falar o nome agora, porque a gente precisa confirmar primeiro, né? Mas a gente vai divulgar, né, assim, que a gente conseguir fazer um podcast falando só sobre isso, né? Com todas as dúvidas possíveis, né? Que eu acho que é um tema muito legal, cara, da gente trazer e abordar, né? Principalmente, eu acho que se a gente fala de polêmica, nesse daí vai ter polêmica do começo até o final, né? Com certeza. É um tema muito espinhoso, né, sim, cara? E se, por exemplo, né, já que é para falar de polêmica, né, se a mulher chega para mim no consultório, eu pergunto, tenho filhos? Ela fala assim, não, e não quero ter. Eu já sei que tem problema. Eu já sei que o emocional, que o mental dela não tá bom. Sim. Porque é o natural da mulher. É o natural dela ter filhos. É ter o cuidado, ter esse instinto materno. Então você vê já que já sofreu, né, distorções. Né? A gente entra aí no feminismo, né, e várias coisas aí que estão... não afetam mais só as mulheres, né? Afeta também até os homens, né, diretamente. Porque quem acaba criando também a personalidade dos homens são as mães, né? Que está ali influenciando diretamente na criação do filho. Então, quando chega uma mulher para mim, né, no consultório e fala que não quer ter filhos, né, você já vê que já identifica ali sim que tem alguma patologia.
Sim, é interessante. Então, em breve aí, galera, a gente já eu vou divulga assistir, com muito bom. antecedência. Eles são bons. Eles são feras, eu gosto muito deles também. Vai ser um podcast muito legal. E eles não fogem de pergunta polêmica, não. Os caras falam mesmo e tal. Vai ser um negócio vai ser um podcast bem interessante. Cara, a gente está caminhando já para o final do nosso podcast, passa rápido, né, a conversa, mas você falou algo interessante no começo aí, que eu acho que a gente pode fazer o encerramento do nosso podcast com essa questão, que é tirar do papel, né? Você falou assim, o primeiro passo é escrever no papel, né, as metas que você tem para ter uma saúde legal em 2024. E aí você falou assim, não, mas pra frente a gente fala como que faz pra tirar. Conta pra gente, cara, você tem algumas coisas que você utiliza pra tirar suas metas do papel, cara? Cara, uma das coisas que mais gerou impacto foi aquilo que a gente conversou, né, o motivo. Você tem que ter um motivo realmente forte para estar fazendo o que você precisa fazer. Talvez, por exemplo, para você, né, que está aqui assistindo, talvez você quer ter uma alimentação melhor, justamente para estética, né? Para melhorar o corpo, para perder gordura e tal. Mas se aquilo não for para você um motivo forte, né? Por exemplo, aqui, né? Um motivo forte, por exemplo, se você é profissional da área e quer ter, né, um corpo melhor para estar podendo atrair mais clientes, né? Pois para você ali é uma prioridade. Então pode ser que você leve aquilo com muito mais rigoroso, né? Mas, por exemplo, para você, se for justamente só para desfilar lá na praia, né? Coisa que vai acontecer uma vez no ano, você não vai ligar, vai ter um motivo fraco, você vai começar e vai parar. Então precisa ter um motivo forte, você precisa identificar o seu motivo forte. Será que vai ser tá cuidando dos seus filhos? Será que vai ser o carinho, né? o cuidado com o tempo do Espírito Santo? Enfim, você vai ter que buscar o seu motivo para poder tirar essas metas do papel. Outra coisa, né? Tudo que você anotou, tudo que você aprendeu, já vai e aplica. Então, se você aprendeu que para alimentação, né, mais saudável, você precisa buscar os alimentos que realmente são da natureza, né, carne, ovo, verduras, frutas, enfim. O que você vai fazer? Na próxima compra que você fizer, você dá um foco para esses alimentos. Se você quer ter uma alimentação melhor, você não pode ter besteira dentro de casa. Porque no momento que você está ruim, você está mal, o que vai acontecer? A vida oscila, né? Você não vai estar todo dia perfeito, vai acontecer alguma coisa que você vai estar emocionalmente, né, pior, deprimido. E aquele alimento ali, você tendo em casa, né, é um prato cheio. Então não tem em casa, já é a primeira coisa, né? O exercício físico, né, como a gente falou, já se matricula na academia, já faz aquele propósito, às vezes fecha um plano aí de 6 meses, enfim, né, para você se comprometer, né? Ou se você não for entrar na academia, já começa a fazer o exercício amanhã, já faz a sua caminhada, já tira as coisas do papel com atitude. Do momento que a gente está só no imaginário, só na ideia, aquilo ainda não aconteceu. Se você, não sei há quanto tempo tem um podcast, 1 ano, 2 anos? Vai fazer 2. Agora a gente, daqui, que hoje é dia 3, né? Daqui 13 dias fazer 2 anos. Se 2 anos atrás você não mata a ideia do podcast, ia estar lá só a ideia, ia estar no papel. Poxa, maravilhoso, né? Tudo perfeito, já chamar esse convidado e tal, mas nada na realidade. O que você precisou fazer? Matar a ideia. Tenho certeza que não foi só acertos até aqui. Teve erros, né? Teve quedas, teve momentos melhores, piores, enfim, essa é a vida. Então não significa que se você errar, se acontecer de você cair, de comer errado, você precisa parar ali. Não é isso, né? Você vai errar em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Se você for começar um empreendimento, se você for criar o seu filho, se você for começar uma alimentação melhor, você vai cair, você vai errar. O importante é continuar caminhando, né, para o destino que você quer. Linkando com o que a gente estava falando, para onde você quer chegar, com onde você desenhou. Então você já começa a selecionar várias coisas que você tem que tirar e que você tem que incluir. Por exemplo, o ambiente, né? Se você quer ter uma alimentação melhor, não adianta você ficar andando com a turma, né, que vai todos os dias, por exemplo, todo final de semana no bar, né? Se aquilo já não é mais um valor para você, se não vai agregar no que você quer chegar, no seu objetivo, você precisa por um tempo sair daquele ambiente, né? Isso é fato, né? Não tem como você curar uma pessoa que está viciada em fumar se ela está num ambiente que 5 pessoas fumam em volta dela, né? Não tem como, não vai dar certo. Então você precisa mudar os ambientes que você está vivendo, né? Incluir pessoas, né, que estão alinhadas com o seu propósito. E aqui entra o papel também da internet, né? Muitas vezes, às vezes você não conhece uma pessoa parecida com o que você quer, ninguém nunca fez o que você fez. Por exemplo, eu, né, no âmbito aqui da farmácia, não tinha ninguém, né? Mas eu
fucei a internet, consegui achar uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, comecei a aprender com ela, depois apareceu um lá do norte e tal, e assim, na região aqui, né, minha mãe, a gente é as pessoas que estão começando isso, então é difícil se espelhar, às vezes, quando você está num âmbito que você não tem muito modelo para seguir. Então, a internet também tem um papel muito, muito interessante nisso. Se você, por exemplo, gosta, né, de fisiculturismo, você vai ver lá o cara que faz o fisiculturismo. Se você gosta, se você quer jogar bola, você vai ver o cara que, né, ensina a fazer treinamento. Você vai estar criando um ambiente artificial, vamos dizer assim, né? Então, o ambiente tem um papel muito, muito fundamental na mudança também. E você colocar o que é prioridade e o que não é para você. O que é prioridade, você vai lutar com afinco para poder manter aquelas coisas no seu dia a dia. O que não for prioridade, você deixa de lado, né, para depois. Sim, é treinar, no caso da internet, né? É treinar o algoritmo ao seu favor. Sim. Porque muita gente reclama do que aparece para você, mas tudo que aparece para você é porque você já pesquisou sobre Sim. aquilo e o algoritmo está entendendo que aquilo é interessante para você. Claro. Então vai te recomendar cada vez mais. Exatamente. Então, se você coloca em prática isso que o Matheus falou, de buscar pessoas que são da área da saúde, que vai trazer dicas legais, que vai te dar incentivos, o algoritmo vai começar a ser treinado a cada vez mais a aparecer coisas Sim. desse sentido. As pessoas que você segue, tudo isso você tem que se policiar. Igual o meu Instagram hoje, a gente tem 3 contas, na verdade. Eu tenho a minha pessoal, Thalia tem a dela pessoal, e a gente tem do Noar Podcast. Do Noar, nós dois utilizamos. Então, o algoritmo mais doido que tem é do Noar, porque os dois que mexem, então, tipo assim, aparece coisas muito aleatórias. Mas, por exemplo, o meu pessoal aparece muita questão de paternidade, né? Porque o algoritmo entendeu que eu tenho um filho, que eu coloco a foto com ele, que eu pesquiso as coisas, que aí passa aquele vídeo com um filho mais carinhoso, o cara vai lá e curte, que é mais emotivo. Então, passa muita coisa que envolve paternidade, presença da paternidade, né? De ser um pai presente, de ser como ser um pai melhor. E isso me faz crescer. Então, eu vou dizer que o algoritmo do Instagram nesse sentido é ruim para mim? Não. Aparecem coisas lá maravilhosas, né? De dicas, assim, que talvez o cara não pensa, mas vai aparecer algo ali que vai agregar na tua vida, né? Você não precisa se desvencilhar, né? Se separar do mundo, né? Vamos dizer assim, do mundo. Sim. As coisas, né, que a gente tem à nossa disposição, elas são neutras. É o que você vai fazer com ela que vai tornar aquele ato bom ou ato ruim. Por exemplo, a internet. Você pode usar a internet para o seu desenvolvimento pessoal, você pode usar ela para estar seguindo pessoas que vão agregar na sua vida, ou você pode estar levando a internet para um lado que vai acabar com a sua vida, que vai acabar com a sua espiritualidade. Se você está acessando, né, conteúdos indevidos, né, pornografia, enfim, isso vai acabar com a sua saúde, né? Então, é o mesmo meio, né? É a internet, só que você pode usar ela de modo bom, de modo ruim, né? Eu estava comentando com o Paulão nesses dias, né? A gente às vezes tem esse olhar de achar que as coisas do mundo às vezes é para a gente viver, né, longe, separado, mas não é bem assim, né? Tá lá escrito, né, em Gênesis, né, Deus criou o mundo e viu que era bom. Então as coisas que tem aqui são boas, né? O que a gente faz com elas que vai determinar onde vai ter, né, esse resultado. Se a gente olhar, por exemplo, o apóstolo Paulo, que escrevia cartas de dentro da cadeia, de dentro da prisão, imagina ele hoje com a internet, podendo fazer live, podendo vir aqui no podcast. Quantas pessoas ele não ia atingir? Será que ele ia falar, não, a internet é ruim, a internet não é para mim, a internet vai trazer, né, destruição da minha alma. Ele ia usar para coisas boas, né? Então eu peguei esse exemplo e eu acho que foi uma coisa bem legal, né? E a gente pode usar isso a nosso favor, né? De estar se conectando com pessoas que vão ajudar a gente na caminhada, né? Por exemplo, se você está ali comendo, né, sua comida saudável, né? Comendo sua salada, comendo a sua carne de boi ali com gordura, e você vê ali no seu feed, você está vendo o cara comendo hambúrguer, né? Você está vendo o cara ali todo final de semana, o pessoal postando bebida, né? Você vai ficar com vontade, né? Então, tem que usar a seu favor, né? Lá em casa, não querendo te cortar, mas lá em casa ontem aconteceu isso. Ontem me deu uma vontade de comer um biscoito, sabe? Sabe quando você vai dar aquela lembrança, né, do gosto e tal. Aí você vê que doideira, como que o cérebro é doideira. Eu fui caçar se tinha um biscoito e não tinha. Não tinha. Depois aí passou, né? Passou. Isso que acontece. Foi bom você ter dado esse exemplo, porque
Às vezes a pessoa vai começar ali a sua mudança, né, de estilo de vida e acha que já vai ter resultados naquele dia, né? Isso não acontece, não é bem assim. Pode ser que às vezes você tenha resultados incríveis em uma semana e 2 semanas, né? Por exemplo, às vezes em um quadro de rinite, né, ou dores no corpo, você já vê sintomas, você já vê a desaparecimento de sintomas muito rápido. Mas isso pode demorar, né? Você pode demorar 2, 3 meses para ver um resultado ali de queima de gordura, enfim. Mas você precisa ter constância, você precisa saber que os resultados vão vir, né? Você está plantando uma semente boa, então por consequência você vai colher alguma coisa boa. Do mesmo modo que se você está plantando coisas ruins, se você está buscando imediatismo, se você quer buscar o lanche que vai te dar um prazer de momento, se você está buscando coisas que vão te dar só mexer com a sua dopamina, ficar ali no rios, enfim, isso vai ter uma consequência também, né? Como a gente falou, se você não tomar essa decisão, alguém vai tomar por você. A consequência vai acontecer, exatamente, né? Seja de um lado ou de outro, né? A gente estava conversando sobre isso. Isso pode te assustar ou isso pode te confortar muito. A gente estava conversando sobre isso hoje, cara, antes de vir para cá. É exatamente isso, né? Sobre decisões, né? Exatamente. Sobre responsabilidade, né? Se você escolher ser uma pessoa responsável, você vai colher frutos. Se você escolher ser irresponsável, você também vai colher frutos. Então, depende da tua escolha, irmão. Então, fica aí o alerta aí para você que está ouvindo a gente. Cara, você vê, é oportunidade de ouro, primeira semana de janeiro, primeira semana, tá começando agora, cara, começando agora. Então você pode fazer um ano incrível para você, fazer algo incrível na sua vida, e você transformando a sua vida, com certeza você vai impactar positivamente muitas pessoas ao seu redor, muitas pessoas vão começar a melhorar também através do teu exemplo, né? Você vai impactar dentro da tua casa, você vai impactar aonde você trabalha, as pessoas, talvez, né, você é uma pessoa que, sei lá, vive doente, de repente você começa a ter uma saúde melhor, as pessoas, fulano, o que aconteceu? O que aconteceu com fulano, né? As pessoas exatamente. Não é? Isso é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, quem iniciou essa mudança de estilo de vida, né? Quem deu esse pontapé inicial foi o Paloma, minha esposa. Eu não ligava muito também, tinha uma alimentação ruim, né? E ela começou, né? Botou essa pulga atrás da orelha, né? E começou a falar e tal, cobrar de mim. Ela, inclusive, também me apresentou a medicina integrativa. Então, ela mudou e isso também acarretou uma mudança em mim, né? Isso eu falo, né? Por exemplo, para você, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Você começando uma mudança, as pessoas vão perceber que você está mudando e vão querer saber como que você mudou, o que você fez e por que você está mudando, né? Então isso vai gerar um impacto na sua família. Não adianta, por exemplo, você querer desistir porque seu marido está comendo um lanche do lado, né? Ou porque ninguém está te apoiando, né? Você não vai deixar de adoecer, por exemplo, falei errado, você não vai, como que eu posso dizer, pelas escolhas do seu marido deixar de adoecer ou não. Por exemplo, ele comprou lanche para mim, eu vou adoecer porque ele comprou, né? Mas você comeu, né? Se você comer o que tiver que comer, você não vai adoecer. E depois ele vai ver, poxa, ela tinha esse negócio aqui, não tem mais, né? Ela melhorou. Ela tinha pressão alta, né? O remédio parou. O que aconteceu com o seu remédio? Você não está comprando mais? Não, acabou a pressão alta. O quê? Aí vai querer descobrir o que aconteceu, vai desencadear um processo de mudança, né? Isso pode mudar não só ali o seu cônjuge, mas às vezes seus filhos que vão vir, às vezes os seus netos. Isso tem um impacto muito grande nas gerações futuras. Sim, sim. Até fica como conforto para muitas pessoas que vão mudar. O começo é sempre difícil, né? O começo, né? O marido chegou com o lanche lá e você não vai comer o lanche que ele comprou. Você vai fazer uma desfeita tão grande, né? Nossa, sim. Olha a desfeita. O cara se preocupou com você em trazer o lanche. Realmente, ele pode ficar triste, né? Num primeiro momento. Mas aquilo vai ter uma resposta no futuro, né? Eu acho que tudo tem uma exceção, mas eu acho que os primeiros meses são os mais rígidos, né? Que sim. Você tem que fazer como se fosse um detox mesmo, né? Uma limpeza interna para depois você começar a ter uma certa... aquela questão da alimentação livre, né? Sim. O que acontece? Para ter exceção, a condição de existir uma exceção é você ter uma regra. Exato. E como que você desenvolve uma regra? Né? Sendo rigoroso. Então, dependendo, por exemplo, da pessoa,
E às vezes ela não vai ter nem exceções, né, no início do tratamento. Mas, por exemplo, né, foi um aniversário, né, acontecia uma vez por mês, aquilo não vai desandar a vida da pessoa, né? Mas tem estágios também, dependendo às vezes da doença, dependendo às vezes da condição, a pessoa realmente não vai poder comer mais certo alimento, né? Mas isso é poucos casos, né? Por exemplo, uma doença celíaca, né? Mas isso são poucos casos, mas que em geral a pessoa vai estar, né, comparado a uma outra pessoa que tem uma alimentação saudável, vai estar vivendo do mesmo jeito. Cara, eu sigo uma nutricionista no Instagram que ela é muito boa e ela falou exatamente isso. Comece uma alimentação saudável agora, enquanto você não precisa cortar tudo por causa de saúde. Exatamente. Porque se você começar uma alimentação saudável agora, na exceção você vai poder comer. Mas se você esperar ser por saúde, você não vai poder comer nunca mais. Então é melhor começar agora, né? Sim. Ser a exceção do que você não poder ter mais exceção. Qualquer coisa, é melhor prevenir do que remediar, né? Exato. É melhor você fazer uma manutenção preventiva no seu carro do que deixar ele quebrar. Mais barato. O prejuízo vai ser maior. Já né? dizia Gustavo. Exatamente. Né? Gustavo, ele gravou um story lá no Instagram da oficina falando justamente disso. A manutenção preventiva é muito mais barato do que depois quebrar o carro, exatamente. Né? Então, com certeza. Em todo começo, como você falou, é mais difícil, gasta mais energia, porque você está se movimentando na direção contrária. Onde o foguete gasta mais combustível? No lançamento, na hora que ele precisa sair da inércia, sair do chão. Depois que ele já atingiu, né, a altura determinada lá, a estratosfera, ele já gasta bem menos combustível. Vai chegar um momento que ele vai ser só a manutenção ali da rota, mas onde ele gasta mesmo combustível é para sair do chão, para sair da inércia. É a mesma coisa, gente. Para a gente implementar um hábito novo, você precisa ter uma rigorosidade maior nos primeiros dias. Depois aquilo vira um pouco mais que automático, né, no seu cérebro. Você não aprendeu a ser preguiçoso, você não aprendeu a se alimentar mal, você precisa aprender a fazer coisas boas também. Top demais, cara. Obrigado de verdade. Foi um podcast incrível. Espero que você tenha gostado também do papo, cara. Muito bom, muito bom. Saiba que você já está convidado aí pelo decorrer do ano vir ao podcast. Você tem lançamento, alguma coisa para esse ano que você possa trazer aí em primeira mão para o pessoal, ou algo que você já tem assim, já encaminhado para 2024? E também, quem quiser se consultar com você, como que faz? Sim, exatamente. Você pode, né, procurar aí no Instagram, doutor.mateus.soares, né? Eu falei errado aqui, doutor.mateus.soares. Você vai encontrar lá todos os contatos, né, para entrar, para marcar sua consulta, para agendar. Se quiser tirar uma dúvida também, pode mandar o direct, enfim. Tem lá a caixinha de perguntas, sempre ajuda o pessoal também gratuitamente nos stories. E nessa data, em janeiro, onde o podcast vai estar indo ao ar, eu vou estar iniciando um projeto ali realmente de detox para o início do ano que vem. Só que provavelmente já vai estar em andamento, né? Mas você pode procurar lá o meu Instagram, que pode ser que ainda esteja aberto às inscrições, né? Vamos ver, ainda não decidi ali a data, mas provavelmente vai começar na primeira semana de janeiro, né? Onde as pessoas, né, buscam, né, essa conversão. E a gente, né, são oportunidades assim que a gente consegue às vezes implantar aquela sementinha, que a pessoa está um pouco mais receptiva, né, tá com a mente aberta, né, o paraquedas, né, o paraquedas só funciona aberto, né, você consegue voar com o paraquedas aberto, e a mente mesma coisa, só funciona aberto. É verdade. Onde você consegue implementar aquela sementinha para depois a pessoa consiga se transformar. Ótima época do ano para fazer isso, porque o pessoal vai estar tudo empanturrado de Natal, Ano Novo, não é? Eu estava aguentando mais ver besteira, agora vai a dieta. O pessoal enfia o pé na jaca no fim de ano, e aí entra janeiro já pensando em fevereiro, verão e tudo mais, né? Que Deus abençoa tanto o nosso Brasil que nós começamos o verão bem dia 21 de dezembro, né? Então, bem nessa faixa aí, onde que o pessoal bem aproveita para ir para praia, enfim, é uma ótima pedida. Então, como o Matheus falou, galera, se você está assistindo a gente aí agora, vai lá no Instagram dele, confira se está aberto ainda as vagas e corre lá que tem muito ouro sendo entregue nas caixinhas e nos posts também. Exatamente. Inclusive eu trouxe o assunto do anticoncepcional porque eu vi lá o seu post e tal, então acompanho sempre as suas postagens lá e a gente aprende muito com isso, cara, de verdade. Deixa eu agradecer aí a padaria Nona Carmela.
Cara, eu pensando em você, eu falei assim, o que eu vou trazer pro Matheus, gente? Aí eu falei assim, o mais próximo, assim, que eu acho que o Matheus vai gostar é o sanduíche natural, entendeu? Obrigado, A Padaria Nona Carmela prepara aí sanduíches naturais aí, olha, tem peito de peru, tem queijo Minas, tem uma variedade aqui, tem alface, tomate e o pão integral também, para você que gosta de uma vida talvez mais leve, né, como a gente falou nesse podcast, é uma ótima pedida para você também. Lá na Padaria Nona Carmela você vai encontrar todas as variedades, tá? Tem para todos os gostos, inclusive para as pessoas que querem ter uma vida mais light, uma vida mais tranquila, né, com uma alimentação mais saudável. Você também vai encontrar ótimas opções na Padaria Nona Carmela. Então lá você encontra almoço também sendo disponibilizado a partir das 11 horas da manhã, servindo 11 horas da manhã até 15 para as 3 da tarde. Então aproveite. A gente estava falando aqui sobre alimentação, né? Às vezes é muito melhor, em vez de você fazer, né, um lanche rápido, dar uma paradinha lá na Carmela e fazer o seu almoço lá, escolher, né, as saladas, né, botar um pouquinho de arroz, uma proteína, né? Você para lá meia horazinha, né, almoça tranquilo e aí segue tua vida. Às vezes vai ser muito melhor, às vezes não, com certeza vai ser muito melhor do que você ter somente um lanche rápido, né? Então, Nona Carmela oferece para você também aquele lanche bacana e almoço também top a partir das 11 horas da manhã. Gratidão aos nossos parceiros aí da Padaria Nona Carmela, que mandaram esse lanche maravilhoso, mandou um suquinho também pra gente, tá aqui nos bastidores, e você aí acesse o Instagram, @Padaria Nona Carmela, e confira todas as delícias na palma da sua mão. Top demais. E, Matheus, mais uma vez, gratidão por ter aceito o convite. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Espero, né, receber mais convites e voltar aqui para estar espalhando essa mensagem, né, que, né, é a verdade. Com certeza, cara. Inclusive, a gente fez essa seleção, né? Vai ter uma playlist de final de ano, né, especial. E aí a gente foi falando, né? Pô, vamos falar sobre metas, sobre vida financeira. Aí, pô, né, tem que falar sobre saúde. Quem que a gente vai falar sobre saúde? Aí logo a gente lembrou de você, cara. Obrigado. A gente poder bater esse papo que foi, pra mim, muito bom, cara, de verdade. Acho que a gente trouxe muitos esclarecimentos e pelo menos um norte aí para a pessoa, pelo menos, querer mudar, né, nesse ano de 2024 e ter mais saúde. Então, cara, desejo para você muito sucesso, de verdade. Obrigado, igualmente. E conte com a gente aí porque você precisar e em breve a gente vai estar junto aí de novo aqui no nosso No Ar Podcast. Se Deus quiser, amém. Show de bola. Quer mandar um abraço para galera aí, para alguém? Fica à vontade, hein? Mandar um abraço para a pessoa mais importante, né, da minha vida, minha esposa, que está sempre comigo, né, enfim. Acho que é a pessoa mais importante. Não, mas legal. Então eu vou aproveitar o seu gancho, cara. Mandar um abraço à minha esposa maravilhosa também, que tá aqui sempre na operação do nosso No Ar Podcast. Faz isso tudo acontecer, né? E gratidão também, Thalia, por estar com a gente aí. E, galera, gratidão também a você que está com a gente aqui já nesse segundo episódio do ano. Acompanhe a gente durante todo esse ano, vão ser episódios maravilhosos que a gente vai trazendo aos nossos parceiros, Terabyte, SAF, Resolve Educação. Gratidão também pela parceria com a gente aqui no nosso No Ar Podcast. Prestigie os nossos parceiros, tá, galera? Que é super importante pra gente aqui no Ar Podcast. Na próxima semana, galera, a gente vai estar de novo com o nosso podcast ao vivo, voltando a ser ao vivo, só que com uma novidade. A gente está aproveitando essa oportunidade já para trazer essa novidade para vocês. O podcast vai ser na quarta-feira e na sexta-feira. Não vai ser mais terça e quarta, vai ser quarta e sexta. Por quê? Eu fui eleito, né, coordenador do grupo de oração lá da nossa capela, onde a gente participa no Alto São José. Então, as terças-feiras vão ser dedicadas para esse trabalho também, que é super importante. A gente está falando sobre espiritualidade, né? Então, vai ser um trabalho super importante. Então, a gente vai realocar nesse ano de 2024 os nossos horários aqui no Ar Podcast, mas com toda a essência de sempre, de agregar na sua vida, na vida de todas as pessoas. Então, a única diferença que vai ser essa. O podcast vai ser quarta-feira e sexta-feira, sempre 7h30 da noite aqui no nosso canal. E a gente vai receber nosso convidado, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas no nosso Instagram vai ter a agenda lá completa para você estar participando com a gente. Acesse @noar_PDC ou escreva No Ar Podcast, que você acha facilmente lá o nosso podcast. E um feliz
2024 para você, Matheus, para toda a sua família também. e para toda nossa audiência. Valeu, gente. Fica com Deus. Até breve. Tchau, tchau.